Salve, galera. Bom, vou responder mais uma pergunta do irmão Tyler aí, que é o que eu venho respondendo as perguntas deles nos vídeos anteriores. Então ele tinha deixado essa pergunta, né, essa sugestão, na verdade, né, quer dizer, eu posso estar confundido, mas eu tive a impressão de ter visto aqui no TikTok, mas como eu não achei, eu acabei pegando lá do meu canal, que tá o link aí embaixo, Leandro Quantum, tá do Mestre Bob Navarro, também acompanhe nosso portal cristolucer.com.br para aprofundar nos assuntos. Mas aí então, como eu não achei, que eu peguei lá no canal, aí ele agradece aí pelas perguntas e tal, então não vou ler tudo para não gastar muito tempo aqui. E depois ele sugere o seguinte, ele fala, ó, no que fala que no livro do Mestre Bob Navarro, da página 447 em diante, ele fala sobre o homem Eridanos e o encontro com seus semelhantes e o desenrolar dessa história. Então eu queria dizer pra você, Tyler, e pros demais que acompanham, que é o seguinte, mano, pra você entender essa história que é passada no livro do Mestre Bob, é só você entender tudo que foi explicado aí nos vídeos pra trás e todo o processo dos 7/12 Mandamentos Eternos. Esses processos, eles sempre refletirão no tempo. Então o que acontece? A curto prazo, vou fazer mais um vídeo falando sobre Eridu e tal, mas primeiro ponto vocês têm que entender. Quando eu comecei a ler o livro do Mestre Bob Navarro, antes de lê-lo, eu assisti alguns vídeos dele, da época do No Brasil. Então, através dos vídeos, eu já entendi o processo do 7/12. Foi por ter entendido o processo que eu fiquei tão vislumbrado com a escola, entendeu? Eu entendi quem que ele era. Aí isso aí me deu um choque de realidade, entendeu? Porque pra mim eu já tinha entendido o 7 selo, eu percebi que isso aí era desfazer de fato a realidade. Eu tinha encontrado aquilo que eu sempre procurei e não achava. Que é, de novo, 7/12, 7 selos, 7 camadas do átomo, essas coisas. Então, entendido isso, eu comecei a ler o livro dele. E quando eu comecei a ler o livro dele, eu por percepção minha, eu comecei a perceber que ele tinha feito o livro num molde mais aceitável pro momento. Que era o quê? Ele trouxe todo esse conhecimento numa visão, tipo, heliocêntrica. Tipo, Zacarias Sitchin, essa galera, quando chega nessa parte aí, ele quis passar daquele jeito. Aí eu tive essa impressão, falei, pô, ele deixou numa forma mais aceitável pro momento, né, pra não chocar tanto. E futuramente, depois, vocês podem procurar em conteúdo dele, ele veio a confirmar isso. Ele mesmo falou que deixou naqueles moldes. Mas mesmo, ele vai contando essa história, como ela é, mas o tempo todo, vocês podem ver que ele deixa lá. Mas não podemos esquecer que tudo é um processo da cognição e etc. Então tem gente que não pega essa coisa, por quê? Porque vai lendo a história lá. Mas na hora que ele explica isso, talvez a pessoa ainda não entendeu do processo, então não consegue desfazer aquele teatro que ele usou para explicar a realidade e ver naquele teatro. Então pensa que é exatamente daquele jeito. Mas não é bem aquilo, ele só usou no teatro, mas lembre-se, é só um reflexo do 7/12 refletindo no tempo. Então o que seria esse homem Eridanos? Eu sei que Eridanos é uma constelação, certo? Mas tudo é vibração. Então Eridanos seria o homem de Eridu. E Eridu é o que? Eu vou falar no próximo vídeo, mas é lá na Suméria, uma cidade da Suméria. Então aguarde o próximo vídeo que é sobre isso. Agradeço aí a participação dos pra nós. Salve! Esse vídeo aqui é a continuação do anterior, tá? Nesse mesmo TikTok. Então o assunto era sobre o homem Eridanos, tal, respondendo pro nosso irmão Tyler, né? Então, vamos lá. Pra vocês entenderem com toda a profundidade, tá? E não adianta, gente. Pra entender mesmo com toda a profundidade, tem que seguir esses passos que eu tô falando, né? Porque senão fica difícil. Então, eu já fiz os últimos vídeos que eu fiz, os artigos, entro no site cristolucer.com.br e vejo os artigos que eu fiz sobre as 7 raças, né, lá da teosofia, 7 raças raiz, e também sobre os 7 corpos. É sobre esse tema, tá? Só que aquela coisa de sempre, quando a gente não dá nome aos bois, ou seja, não fala, ó, quando eu falo disso, está relacionado com isso. As pessoas têm essa dificuldade em fazer a relação por si mesmo, entendeu? Então, como eu disse no vídeo anterior, quando eu comecei a ver os vídeos do Mestre Bob lá no primeiro canal Unibrasil, assim que eu entendi o 7/12, automaticamente eu já conectei com tudo que eu tinha estudado. Por isso que é bom a gente ter muitos pacotes por causa disso. Então eu já havia estudado muito sobre a teoria dos antigos astronautas, tá? Pra resumir, tudo que você estuda aí sobre esse ET, Anunnaki que visitou, seres alienígenas que visitaram o planeta, se eles nos escravizam ou se eles cuidam de nós, se nós somos uma raça que está sendo observada por eles, tudo isso aí diz respeito à teoria dos antigos astronautas. Então já tem Zacarias Sitchin, tem o Eric Vogeldanekin e diversos outros que eu nem vou falar aqui porque a galera conhece pouco, né? Ou mal conhece. Eu fui muito a fundo na toca do coelho, tá ligado? Então o que acontece? É sobre sobre Eridu, né? O homem Eridanos lá. Então é uma constelação, mas o Mestre Bob deixou lá no livro falando por que a pessoa que perguntou interessou nesse assunto. É porque lá fala nesse sentido teatral, mas o que acontece? No reino da Terra, que é o que eu vou falar aqui, eu vou gastar mais um vídeo, tá? Mas no reino da Terra,
todas essas raças que as pessoas falam tanto se resumem no próprio ser humano, mas não em... Como é que eu posso dizer, velho? É mais em essência. Tem aquele que vai ter essência reptiliana, aquele vai ter essência felina, aquele vai ter essência isso, aquele vai ter essência aquilo, entendeu? E não em persona, certo? Como um cara de felino, ou então um cara de réptil, ou então um cara de sei lá o que. Isso aí já são desdobramentos do reino quântico, no reino Yin. Com esse reino, no reino Yin que a gente começa a comungar com esses pontos macrocosmo, e diante daquela vibração, a gente pode mergulhar no reino, tá entendendo? Por exemplo, você observa as formigas, por exemplo. Formiga tá no reino entre o reino vegetal e o reino mineral, naquela transição, né? Então, como que você... O que seria você comungar com as formigas no reino humano, né? Trazer pro reino humano, comungar ali com o verbo e tudo mais, no reino humano, nessa síntese. Seria o que eles chamam de um humanoide, formiga humanoide, né? Formigoide, não sei. Então, vamos pro próximo vídeo que vocês vão entender melhor. Luz pra nós. Bom, galera, continuando aqui o assunto sobre Eridu, no primeiro vídeo antes desse eu nem mostrei a imagem que tá aí atrás porque não foi necessária. Então ali eu indiquei 2 artigos que eu fiz recentemente, que é sobre esse assunto, só que a galera não conecta. Então entende que eu tô falando aqui, conecta lá que vocês vão entender tudo. Então é um sobre as 7 raças raiz lá da teosofia e os 7 corpos. Entendendo que lá e conectando com isso aqui que eu tô explicando, já entendeu isso. Então, aí eu indiquei esses 2 artigos e eu quero indicar também um especial, um artigo que eu fiz que eu chamo de especial, no caso ali Anunnaki. É onde eu coloco uma coletânea de vídeos onde foi falado sobre esse tema. Aí lá, se eu não me engano, vai ter vídeos meu e do Mestre Bob, mais do Mestre Bob, que eu peguei áudio lá do passado que ele fez e transformei em vídeo. Então tá lá, é basicamente exclusivo, eu diria, só no artigo, você não vai achar em outro lugar no YouTube, tá? E tem vídeos meus e de quem mais fez, né? Eu não lembro se mais pessoas fizeram, mas se fez eu coloquei lá, porque eu pesquiso e coloco. Então ali é um compilado, tá? Então vale muito a pena para vocês aprofundarem o tema aqui. Óbvio, para entender isso tudo tem que entender a estrutura da luz, corpo de coerência, 7/12. Mas aí descendo nos detalhes binários, esse tema é sobre Anunnaki, então tá ali, artigo de Anunnaki. Mas dito isso, vamos lá. Então, Eridu, vamos ver o que fala aqui no Wikipedia, ó, para vocês verem, ó. Eridu foi uma cidade da Suméria, no sul da Mesopotâmia, hoje situada na província de Dikar, no Iraque. Ó, ainda existe um lugar, hoje é o Iraque, tá? Que antigamente foi a Suméria, lá, ó. Foi pensada e criada pelos deuses e foi a casa do deus Enki. Enki, pra quem não sabe, também é um reflexo de Lúcifer no tempo. Estude nosso conteúdo para vocês entenderem como é que funciona esse negócio da consciência, tá? Tudo é movimento, tudo é consciência. A consciência se procura no tempo, vai se expandindo, né? Até transbordar em seres mais transbordados. Então, o transbordar de todo o coletivo, o encontro do coletivo, se chama Lúcifer, que é o portador do verbo. Chama não, Lúcifer é um termo que significa o portador do verbo, portador da luz, portador do conhecimento. Então é só isso, Enki é um desses. Então aqui, olha lá, Enki, a casa do deus Enki, recebe destaque na mitologia suméria como primeira cidade do mundo, a morada dos deuses que desceram dos céus. Então veja se existe manter tudo. Por que é a primeira cidade do mundo, né? Nessa mitologia, entre aspas. Porque Eridu é uma cidade da Suméria. E Suméria, como eu já falei em outros momentos, Suméria nada mais é que o que? Desfaz o reino luciferiano lá, que foi Atlântida agora recentemente. Desfazendo eles, vendo os outros vídeos entenderam melhor. Você tem que posicionar no espaço-tempo um reino binário para que haja contagem de tempo, ciclos, se reinicie. Então ali é na Suméria, né? Que foi chamado de... no caso, essa cidade é lá na Suméria, que é Eridu, que é na região do Iraque. Então foi cidade do deus Enki, por quê? Porque Enki é Lúcifer, entendeu? Então desfaz a Atlântida, que é esse reino quântico que foi feito por Lúcifer e os deuses. Então a gente começa a montar de novo. Por isso que é a primeira cidade do mundo e tudo mais. Então é isso. Para entender melhor, entre no site chrislucifer.com.br, acesse o artigo sobre Anunnaki e esses 2 que eu indiquei a mais. Fiquem com Deus e luz pra nós. Salve, galera. Esse vídeo aqui é a continuação dos 3 últimos que eu fiz hoje mesmo, que está aqui nesse mesmo TikTok. Então eu já tinha pensado que eu poderia dar por encerrado já o assunto, mas eu acabei de sentir aqui, intuir que talvez não. Eu preciso pontuar alguns detalhes para que seja entendido melhor, mesmo por pessoas que ainda não têm os devidos pacotes para conectar, né? Pessoas fora da escola e tudo mais, e mesmo pessoas da escola aqui que ainda querem, né, ou não conectaram coisas que tem a ver com o alinhamento do quântico e o binário, né? Então o que acontece? O nosso irmão Tyler perguntou sobre o ser Eridanos, né? Que ele fala na página 447 do livro Lúcifer. O mestre Bob começa a falar sobre o Eridanos. Só que aí eu já falei, né? Que aí eu conectei lá com Eridu, na Suméria. Por que eu fiz isso? Lembre-se. Como vocês podem ver aí atrás, ó,
Eridanos é uma constelação, certo? Mas o que precisa ser entendido pra galera da escola, para ver o diferencial com outros conhecimentos, é que tudo que está nas estrelas, né, é um mapa, é um caminho que conecta no binário, né? Por isso que por isso que a astrologia funciona e tudo mais, signo tem a ver com a personalidade das pessoas, por causa que é esse conexão vibracional. Então o que acontece? Aqui no livro, como eu já falei, e o Mestre Bob confirmou isso aí em vídeos não tão distante, que o livro ele foi moldado ali, principalmente essa parte dos Anunnaki e tudo mais, foi deixado aquele contexto binário, aquele teatro, né? Mas tá, no quântico, vivenciamos essas experiências, essas mitologias, então essas essências começam a tomar personalidades e tal, né? Aí que tem esses seres com face de leão, não sei o que lá, os felinos, etc. Mas esse processo se repete no tempo, tá? Então, do mesmo jeito que, por exemplo, começa no livro aqui, né? Esse aqui você pode achar em outros documentos, né? Começa falando, ó, nas antigas águas primordiais de Eridanos, muitas estrelas criaram planetas ao redor de si mesmas. Isso tá na história, né? Nas tábuas e tudo mais. Aí aqui o mestre coloca um dizer dele no livro, né? Ó, repare a repetição teatral dos momentos estudados. Ele sempre vai enfatizando isso no decorrer dessa história. Por quê? Porque é uma história contada não por ele em si, mas pelas tábuas, né? Você pode achar em outros lugares. Só que ele foi conectando, traduzindo, né? No caso aqui ele não pegou e traduziu, ele só falou, repare que está sempre conectado com os momentos eternos. Então é isso que precisa ser entendido. Se você for olhar de forma macroscópica e ver nesse teatro que o povo acredita, você vai falar, lá no planeta, num dos planetas, lá no começo da formação desse planeta, em Eridanos. Mas trazendo pra cá, a gente não estava começando no mundo de novo, lá em Eridu, por isso que chama Eridu. Então, do mesmo jeito que vai formando esses planetas, etc., vai formando essa questão aqui no binário. Então, essa é a conexão do que eu falei para trás com o conhecimento, tá? Eu espero que tenha entendido. Fiquem com Deus, luz pra nós. Bom, galera, vou gravar mais isso, agora eu acho que dá pra encerrar o assunto. Então, se vocês pegarem os 4 vídeos anteriores, principalmente no caso, para entender isso aqui e pegar o último, lá eu falei, né, que tudo que tá nas estrelas, né, acaba refletindo no tempo quer dizer na Terra, para ser mais preciso, tá? Num planeta, no binário, entendeu? Porque o que eu vou explicar aqui agora também inclui tempo, né? O atemporal plasmado tem que incluir tempo, senão é por esquizofrenia, é infinita possibilidade, não tem teatro, entendeu? Então, quando posiciona um teatro quântico no binário, o que acontece? Aí vai entrar na parte 447 do livro que o irmão Tyler perguntou, que é sobre Eridanos. Aqui nesse contexto está contando como você pode achar nas tábuas de argila, né, da Suméria. Então vocês têm várias pessoas que traduziram, que entende ali está escrita cuneiformes, né? Tem gente que sabe traduzir. Então tem algumas variações de traduções. Então você vai achar Zacarias Sitchin, Eric Vodaneiken, e tem diversos outros, tá? Mas aí ele vai contar uma história que é essa história que está aqui no livro, daquela forma binária, né? Como se fosse planetas e tudo mais. Então você vão ver nessa história impérios, por exemplo. Você vai ver os reptilianos. Aí na própria história vai mostrando a característica do reptiliano. Aí no decorrer o mestre Bob vai pontuando mesmo, mostrando e conectando temporalmente, por exemplo, falando, os reptilianos, eles têm essa característica, mas eles são mais só, por consequência disso, ele vai explicando como é que é a característica. Por que explicou como que é a característica? Porque em quântico, pra gente viver esses desdobramentos tal, dá pra viver assim, né? O império de tal planeta são aqueles seres reptilianos, eles são do mal, porque são frios e tal, né? Mas é só aquela cor puxada pro vermelho refletindo em uma raça, então, vamos chamar assim, de um tal planeta. Aí você vai ver os felinos, que são mais, vai contando essas raças, né? E elas vão se atritando, conquistando umas às outras, nos planetas e no espaço. Mas de novo, isso aí é teatro, tá? Teatro, é Star Trek, é Hollywood, entendeu? E só que dá para vivenciar isso no quântico, né, no reino Win. Mas aí o que acontece? Trazendo para a Terra, né, quando vai formar um reino binário, a gente faz isso depois do Ragnarok, né, da Ragnarok desfaz o reino quântico, você tem que ter um reino binário. Então, começa em Eridu, né, põe um homem lá, faz as mutações genéticas, começa ali. Quando vai posicionando nações, então, tipo assim, esses impérios que eram planetas, começa a pensar assim, cada nação, né, estado, vamos falar na língua de hoje, cada país, na verdade, né, cada país é um desses impérios, entendeu? É um desses planetas, entendeu? Por isso que cada povo ali, cada país, o povo vai ter uma característica específica. Então, esses momentos que tá no céu, né, Eridu
eridanos, né? Vai refletindo na Terra, entendeu? No tempo, atemporal tempo. Aí essas características refletindo vai acumulando informação que transborda nesse reino atemporal de novo. Aí a gente pode vivenciar esse tipo de teatro que tem nas mitologias. Eu espero que tenha ficado claro agora. Agradeço, fique com Deus, luz pra nós. Então, galera, esse foi mais alguns desdobramentos lá do meu TikTok. Eu indico para você que quer entender melhor esse assunto, entre no link fixado aí e acesse o artigo que eu fiz com diversos outros vídeos e desdobramentos aprofundando nesse assunto. Fiquem com Deus, luz pra nós.